Olá, na meditação anterior, aqui em Filipenses 1:12, eu disse que Paulo propõe uma tese e falava sobre a dificuldade, muitas vezes, em demonstrar a nossa tese. Então, Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Recuemos um pouco na história. Eu poderia recuar mais, mas vou recuar aqui em torno de 10 anos. 10 anos. O apóstolo Paulo, quando ele pregou em Filipos, na realidade, ele tinha um outro propósito. O seu propósito era ir para a Bitínia, isso está em Atos capítulo 16. O Espírito de Deus o impediu de ir para lá, e ele entendeu que o Senhor o chamava para ir a Filipos. E ele foi para Filipos. Chega em Filipos, havia, ao que tudo indica, poucos judeus. Ele vai no lugar de oração, evangeliza a Lídia. Depois, ele expulsa o demônio de uma jovem adivinhadora. Isso lhe trouxe grandes transtornos a ele e Silas, que são acusados, são açoitados, são presos. E nós encontramos os dois cantando louvores a Deus na prisão. E os demais companheiros de cela os ouvem. Vemos mais, por ação de Deus, as cadeias são abertas, eles não fogem. O carcereiro, pensando que eles tinham fugido, antecipa a sua condenação, que seria a morte. Mas, na realidade, Paulo não permite que isso aconteça. E agora este homem faz a pergunta decisiva: que devo fazer para que seja salvo? E a resposta de Paulo é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E agora este homem partilha de sua mesa com o apóstolo Paulo é alimentado por ele, tratado dos seus ferimentos. As autoridades, então, em Filipos, percebem a bobagem que fizeram. Eles quebram a lei, açoitaram a um cidadão romano como Paulo, sem que houvesse nenhum inquérito a respeito, nenhum julgamento a respeito. E, resumindo a história, Paulo é liberado e ele vai embora. E, ao que parece, a igreja ali permanece com seus primeiros membros. Lídia, possivelmente a sua casa, o carcereiro e a sua casa, e outras pessoas que nós não sabemos, que as escrituras não detalham. Mas ali começa uma igreja, temos uma incipiente igreja. Passaram-se, como eu já falei, uns 10 anos. E agora Paulo, preso, escreve aquela igreja, uma igreja vigorosa, uma igreja séria em seu testemunho, uma igreja que eu já demonstrei em outros momentos, extremamente generosas. E agora, então, ele olha para trás e diz: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E aquela igreja era um testemunho vivo, de uma igreja que compartilhava da sua fé, compartilhava de seus bens, compartilhava da graça de anunciar o Evangelho. Então aqui nós já temos um princípio de uma demonstração da sua tese. Eu continuo em outro momento. Que Deus nos abençoe e passemos a olhar a realidade pelo prisma da direção de Deus em coisas aparentemente corriqueiras, mas não são, porque na realidade Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da nossa vida, é aquele que nos guarda em grandes momentos aos nossos olhos e em pequenos momentos aos nossos olhos. É aquele que controla toda a arquitetura do céu. É aquele que controla todas as galáxias e a sustenta. E é aquele também que não permite que um cabelo nosso caia, nem um pardal. É o Senhor de todas as coisas. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Deus abençoe a todos. Amém.